Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope de Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nessa empreitada para a gravação dos conteúdos e inscreva-se neste canal. Cada vez mais que eu faço apologética contra o protestantismo e em favor do catolicismo, mas eu tiro a conclusão de que muitos dos chamados apologetas ou pastores protestantes eles são meio burrinhos, assim, sabe? Parece que eles bebem detergente P e acham que estão fazendo realmente grande coisa para a política do Brasil. Mas da feita que, na época em que muitos deles pediam um golpe de Estado nas ruas, rezavam no Muro das Lamentações dos quartéis, e inclusive rezavam para pneus e esperavam discos voadores, qualquer coisa eu posso esperar deles, assim, de aberrante, de bizarro. Não estou dizendo que todos os protestantes estão no mesmo nível, tá? Isso seria injusto falar, porque eu conheço protestantes extremamente inteligentes, extremamente prudentes. Mas eu falo do tipo de um certo evangelismo ou evangelicalismo que vingou no Brasil e que é de um anti-intelectualismo que podemos dizer são meio burrinhos, assim, são meio estúpidos, sabe? São meio tolos. E agora esse Eliseu Rodrigues, meu Deus do céu, a forma dele de falar assim é daquela pedância neopentecostal, assim, que é irritante, sabe? Aquela coisa assim que assim nos causa até riso. E agora ele tá criticando o livro do Ariel Lazari a respeito de apologética católica, e aqui ele fala sobre a reprodução de imagens. Eu fico assim triste com a falta de imaginação dos protestantes, pelo menos os protestantes brasileiros. Vejam que essa falta de imaginação a gente já via na Reforma, quando muitos protestantes tocavam fogo em imagens, em pinturas. Inclusive, muitos pintores alemães fugiram para a Inglaterra, porque pelo menos as pinturas eram um tanto mais toleradas, mas muitas coisas artísticas, muitos objetos artísticos foram destruídos por esses energúmenos, né? Vamos ver aqui a besteira do senhor Eliseu Drummond da Telerge, o pastor Eliseu Drummond da Telerge. Quem, quem está me escutando agora sobre a questão do pastor Eliseu Drummond da Telerge vai entender por causa daquele trote da Telerge. Aqui é o Eliseu Drummond da Telerge. O pessoal vai entender. Procure aí, Eliseu Drummond da Telerge. Coloca assim, fala Pareto. Sotaque carioca é inconfundível. Vamos lá. Influência católico, representante do catolicismo romano, escreveu um livro tentando provar nas escrituras sagradas que toda a doutrina ou costume do catolicismo romano é bíblico. Bom, o que não é bíblico no catolicismo, até sua Bíblia é católica, viu, meu filho? Mas quem disse que você tem conhecimento para isso? Isso é impossível. É verdade, possível são 30 mil seitas protestantes, possível é o sujeito que não tem nenhum corpo doutrinário realmente coerente. Qual é a doutrina do pastor Eliseu Drummond da Telerge? Porra nenhuma, é simplesmente um conjunto de palpites desconexos que não dá nem para criar uma dogmática, entendeu? Não dá nem um sistema dogmático. Simplesmente é um sistema de opiniões, só isso. Um sistema contraditório de opiniões. Vamos lá. E no primeiro capítulo, ele tenta se desvencilhar da acusação de que o catolicismo romano é idólatra. Esse tipo de mentirinha sobre a idolatria católica parte, claro, de uma imagem caricatural do catolicismo. Porque, por exemplo, a Igreja Católica usa imagens tanto para a evangelização como também para o culto. Mas veja que o conceito de culto dentro da Igreja Católica é diferente de adoração. Culto vem do latim, que significa cultura, cultivar. Vem algo que você cultiva na terra. E que, claro, que isso foi atribuído a outros elementos da vida humana, que é, no caso, cativar, cultivar. Daí a palavra culto. Culto pode ser tanto no sentido da reverência a uma pessoa, uma honra, um tributo a uma pessoa, como pode ser o culto da adoração, que é um culto específico que nós damos a Deus. Claro que a palavra culto, como a palavra adoração, como a palavra veneração e assim sucessivamente, são palavras multivalentes, elas são palavras equívocas, elas têm vários sentidos. E a Igreja Católica muitas vezes definiu as formas de culto diferenciadas justamente para evitar as confusões. Confusão entre latria, idolia, e entre outras coisas. Por isso que a igreja definiu as formas de culto. Latria, dulia, hiperdulia, protodulia, assim sucessivamente, justamente porque as palavras são equívocas. E as palavras equívocas podem induzir a erros também. Não? Vamos lá. E o argumento é o mesmo, ou são os mesmos. O primeiro é que na Bíblia temos passagens que Deus manda fazer imagens. E essa é a prova de que nem toda imagem é ruim. E que se assim fosse, Deus não mandaria que essas imagens fossem feitas.
Pastor, tá muito demodê esse teu. Essa sua sonoridade aí de musiquinha parece música de, sei lá, de propaganda espírita, sabe? Aquelas músicas que parece que estão saindo assim do outro planeta, sabe? De outra dimensão, da quarta dimensão, sabe? Essa musiquinha tá meio ruinzinha pra você. Vamos lá. Porém, essa mesma Bíblia que tem a palavra de Deus ordenando que imagens para decoração fossem feitas. Primeiramente, eu fico perguntando cá com meus botões. Os anjos e querubins são imagens apenas para decoração? Acho que o senhor não sabe o que é uma decoração, porque a própria decoração também tem uma simbologia. Toda imagem que é reproduzida tem um universo simbólico. A imagem dos anjos e querubins representa sim a presença de Deus. A própria Arca da Aliança representa a presença de Deus. Nós temos um objeto de culto. Se o senhor disser que não há culto nos objetos, então o senhor vai ter que refutar a Bíblia, porque a Bíblia mostra claramente que aqueles objetos eram objetos de culto. Eles não são apenas uma mera representação, como você está falando, decorativa. Não, elas são uma representação simbólica. O símbolo, a palavra símbolo, nós temos que entender no grego. O símbolo é um objeto que te vincula a outra situação. Então, por exemplo, você tem... Lembra daquele encaixe de um coração que você coloca e o coração fica inteiro? Então aquilo é um símbolo, ou seja, o símbolo é aquilo que te vincula a algo concreto real, certo? Por exemplo, símbolo dos apóstolos. O símbolo dos apóstolos não é uma imagem decorativa. Símbolo dos apóstolos é um conjunto de prescrições que te vinculam a uma ideia real concreta da fé. Então, simbologia, do ponto de vista antigo, não tem nada a ver com aspectos meramente de ornamentação. Não, ela tem um aspecto real, né? Uma coisa que te vincula a outra, um aspecto alegórico que te vincula ao real. Então, por exemplo, quando nós falamos dos anjos e querubins da Arca da Aliança, aqueles elementos que aparentemente são simbólicos, eles não são ornamentais, eles são reais e concretos. Deus estava presente na arca. O próprio Josué se ajoelhava perante a arca. Ele não se ajoelhava a uma figura somente por alegoria ou por simbologia, se entendermos no sentido que ele está falando de ornamentação ou de embelezamento. Não, era simbólico no sentido da presença real. A cruz de Nosso Senhor, que nós representamos em imagem, ela tem um elemento simbólico que nos vincula à ideia do sacrifício de Nosso Senhor por nossos pecados. Tanto é verdade que se alguém pegasse uma cruz e fizesse como aqueles energúmenos lá na Jornada Mundial da Juventude, enfiando a cruz no ânus, nós ficaríamos extremamente ofendidos, porque está ofendendo a própria essência do que é representado ali, que é o quê? O sacrifício de Nosso Senhor. Aquela demonstração daqueles indivíduos é demoníaca. Por quê? Porque ele afeta não aspectos somente simbólicos, mas a própria ideia que está sendo representada ali. Se, por exemplo, o senhor Eliseu Rodrigues, vamos pegar uma coisa que talvez não seja religiosa, mas que seja talvez sagrada para ele, ou pelo menos que algo que ele honre. Alguém pegasse a foto da mulher dele e fizesse uma inteligência artificial obscena e profana, com certeza ele ficaria ofendido. Ele ficaria ofendido porque não é somente um símbolo que está sendo agredido, é a própria pessoa que é simbolizada que está sendo agredida. Então, vejam que a simbologia não se limita somente ao critério da representação ou da ornamentação. Ela também está atrelada a uma ideia que está sendo representada, ou uma pessoa que está sendo representada, ou o próprio Deus que está sendo representado. E no caso dos judeus, nós percebemos claramente que eles tinham um critério representativo da presença de Deus. E que se alguém ofendesse a arca, ou se alguém blasfemasse contra a arca, poderia até morrer. Veja o caso de Uzá. Tocou na arca, morreu. Deus se zangou porque ele não teve a dimensão do sagrado. Quer dizer, a arca era tão sagrada que se você tocasse nela indevidamente, você poderia morrer. Vamos lá. Não há nenhum registro na Bíblia Sagrada dessas imagens recebendo ordem direta de Deus para serem cultuadas. Primeiramente, percebe-se que o senhor é tão ignorante que não sabe o que é o conceito do culto. Culto não quer dizer necessariamente adoração. Você faz essa confusão terminológica justamente porque o protestantismo tem uma confusão no sentido próprio da adoração. Vocês são um tipo de gente que dizem que se ajoelhar perante mais é adoração, mas em compensação vocês ficam ungindo os pés, o chulé do Bolsonaro. Aí percebemos o grau de loucura do que vocês têm no sentido daquilo que chamam de adoração. Por exemplo, quando eu vejo um bando de velha doida, protestante, na Avenida Paulista, orando a Deus, triste com Deus, porque não elegeu um sujeito asqueroso como Pablo Marçal, aí percebemos o conceito
que vocês têm de adoração, que é um conceito confuso, prolixo, sentimental, que pode ser qualquer coisa. Não é por acaso que nas experiências dentro do protestantismo, nós temos pessoas que são idolatradas como profetas, como apóstolos, ou até mesmo como representantes de Deus na Terra. Vejam que, mesmo na Igreja Católica, também nós temos esses problemas. Existem, lamentavelmente, situações em que, dentro da igreja, você pode ver comportamentos de seita. Isso é um fato. Eu não nego isso. Tá? Mas só que a igreja, como ela delimita essas questões, a gente pode estar vaticinado contra esse tipo de idolatria que pode haver tanto na igreja católica como existe na igreja protestante. A diferença é que nós temos uma noção clara daquilo que nós podemos cultuar como latria e aquilo que podemos reverenciar tão somente como dulia. Ou seja, quer dizer, essas distinções elas não são arbitrárias como vocês colocam. A arbitrariedade está em vocês. É por isso que vocês idolatram um bando de político vagabundo. É por isso que vocês idolatram um bando de pastor ladrão. E são pastores que têm fichas criminais horrorosas. E vocês dizem, ah, ele é um homem de Deus! Aleluia, mano! Não sei o quê. É isso que acontece com vocês. Nós sabemos o que é um bom papa e um mau papa. Nós sabemos o que é um bom sacerdote e um mau sacerdote. É evidente que há, como falei aqui, experiências desagradáveis dentro da igreja católica de pessoas que criaram seitas dentro da igreja. Infelizmente isso acontece, tá? É possível admitir, mas sabemos o discernimento daquilo que é sectário e aquilo que não é. Porque a igreja estabelece esses conceitos. E por conta desses conceitos é que nós não confundimos. Inclusive, houve até escândalos na igreja por causa disso. Mas esses escândalos revelam que a igreja tem um fundamento, tem um princípio, e que aquele sujeito em particular, que se colocava como santo, fazia até mesmo atitudes que são extremamente condenadas pela igreja, né, de manipulação de consciências, de lavagem cerebral e etc., essas coisas todas, nós reconhecemos claramente que aquilo contrariava os princípios da igreja. Porque a igreja estabelece princípios. Claro que não é só a igreja, mas também existe até a razão natural para perceber que aquilo é realmente doentio, que aquilo é arbitrário, que aquilo é violento, que aquilo afeta a consciência das pessoas, aquilo realmente adoece a consciência das pessoas. Então, mas veja que a igreja, ela estabelece esses princípios, ela aceita esses princípios, tanto relacionados a uma concepção própria de lei natural, como também de teologia. Vocês não têm isso, e portanto, qualquer patife, qualquer vagabundo, qualquer estelionatório se passa por santo entre vocês. Porque vocês não têm essas noções, essas dimensões distintivas. Aí temos aquela cena patética da mulher que reza, lamentando porque o Pablo Marçal não foi eleito. Lamentando porque o Bolsonaro é um santo. Para vocês é um santo. Um cretino, um canalha como aquele. Um picareta como aquele. Um sujeito assim, inferior de intelecto, inferior de espiritualidade, de 3 casamentos e um funeral, que tem tantos problemas. Aí vocês comparam a Davi, vocês comparam a figuras do Antigo Testamento. É patético! 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 É isso que vocês nos brindam. Porque vocês não sabem o que é o culto. Vamos lá. Adoradas, invocadas, não. Primeiramente, aqui ele faz uma confusão entre adoração e invocação. Primeiro, adoração é um tipo de culto que só prestamos a Deus. É a entrega total a Deus. É aquele tipo de prestação de culto que nós temos, inclusive, uma cerimônia em particular, que se chama a Eucaristia, que se chama a própria missa. A presença real de Cristo que é sacrificado na Santa Missa. Tá? Esse é o primeiro ponto. Invocação, nós não invocamos as imagens. Nós invocamos os santos que estão no céu. Invocar é o seguinte. Aqui nós temos que esclarecer por que católicos invocam os santos, mesmo mortos. Porque nós somos uma igreja. A igreja não é um universo material, como eles colocam. Não é uma entidade que está presa a um CNPJ. É interessante que o protestante fala, as igrejas não salvam, as igrejas são apenas denominações e não sei o quê, nenhuma igreja salva. E, no entanto, vocês criam 30 mil seitas, com CNPJs diferentes, com credos diferentes, contraditórios, nascidos, inclusive, de brigas entre pastores. Não tem nada a ver com doutrina, tem a ver com o poder pessoal do pastor sobre seu rebanho. É isso que vocês fazem. Nós temos uma dimensão espiritual da igreja. Nós sabemos que existem santos no céu, que existe uma igreja no céu que está orientando a igreja na terra. E essa igreja é orientada por Deus em comunhão dos santos. Daí a noção e a dimensão da comunhão dos santos. A comunhão dos santos na concepção católica é uma comunhão que implica os fiéis na terra e os fiéis no céu. Os fiéis que estão na bem-aventurança, que estão na graça beatífica, e aqueles fiéis que estão
na terra, lutando pela salvação. Então, quando se presta invocação, e não é evocação, porque evocação significa chamar alguém à presença, a gente não tem presença nenhuma real com os santos, né? Na verdade, os santos estão numa outra dimensão, mas eles estão na dimensão da proximidade com Deus. Mas o protestante prefere pedir intercessão a um picareta que ele acha que é santo, do que um santo real e concreto que morreu por Cristo, que se sacrificou por Cristo, que mostrou as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. É uma tonteria, como já diria o castelhano, né? É uma tonteria absurda. Vamos lá. Nenhuma dessas imagens eram representações de santos. Até aqui nada. Até aqui nada. Tá. E a representação de santo muda alguma coisa? Mas é aquela história. Esse sujeito aí coloca a foto dele num ambiente de culto em que ele é o centro da situação, mas nós não podemos reproduzir a imagem dos santos. Como se os santos fossem figuras etéreas e não criaturas que estão na graça de Deus. Então veja que aqui é uma grosseria, sofística, tenebrosa. E me desculpa, sabe, seu pastor, eu não confio muito, sabe? Eu não confio muito na sua credibilidade. Eu acho que todos vocês, até que se prova o contrário, são um bando de pessoas embusteiras, tá? Eu tenho realmente uma visão muito negativa de pastor protestante. Não vou dizer aqui, e eu conheci pastores muito honestos, muito sérios, muito decentes, tá? Mas a forma como o senhor fala assim, dá para perceber a sua vulgaridade teológica. Então, por exemplo, quando você fala da representação dos santos, interessante, você pode ser representado num culto evangélico, mas um santo não pode ser representado na igreja católica. Por que será isso? Vejam, observem uma mulher santa como Teresa d'Ávila. Observe uma mulher santa como Edith Stein. Observe um santo como Maximilian Kolbe, que deu a vida pelo próximo. Ele estava num campo de concentração, viam um cidadão que tinha filhos, que tinha esposa, e ele deu a vida para aquela pessoa. É um mártir da Igreja Católica. E isso porque esse sujeito que sobreviveu ao campo de concentração ainda perdeu os filhos. Isso numa Polônia ocupada pela Alemanha nacional-socialista, por esse sistema perverso, esse sistema neopagão, horroroso, maldito que foi a Alemanha nazi. E no entanto, nós não podemos representar os santos, como se os santos fossem etéreos. Mas esse bonitão aí pode fazer um culto evangélico e colocar um pôster dele, pregador, homem de Deus. Palhaço, né? É muito palhaço, né? Que já morreram. Ah, entendi. Então vamos fazer o seguinte, cara. Queime as fotos da sua avó. Queime as fotos da sua bisavó. Então, na lógica dele, é o seguinte. Qualquer foto de pessoa representada que já morreu tem que tocar fogo. Vejo que a argumentação é um non sequitur, é uma coisa que não bate, sabe? É uma coisa assim que não tem o menor sentido. Vamos falar, vamos lá, besteira. O texto clássico está em Êxodo 25, quando Deus manda confeccionar a Arca da Aliança. Perfeitamente. Aqui já quebra um enunciado protestante. Não se pode reproduzir imagem de escultura. Eles falam isso sempre. Não se pode reproduzir imagem de escultura. Ué, mas Deus, no capítulo 25, versículo 18, na verdade começa no versículo 10, que ele fala da Arca da Aliança, e chega no versículo 18, que no caso fala dos anjos e querubins, que são uma representação alegórica da presença de Deus em algum ponto. E aqui é a representação do céu. Aí eu pergunto aqui, isso já não nega uma forma de interpretar dos protestantes? Mas é aquela história, para colocar estátua de Gunnar Wingren e Daniel Berg, ou então o retrato dessa criatura que não é muito bela, aí pode. Mas reproduzir a imagem dos evangelhos, as imagens dos santos, e inclusive, se nós entendermos mais profundamente, fora da falta de imaginação e intelecto dos protestantes, nós avaliarmos que sem a arte e a iconografia cristã, nós não teríamos imaginário cristão, aí não pode. Né? Só picareta pode ser representado. Agora, a igreja não. Né? Os seus santos não. A tradição cristã não pode ser representada segundo ele. Sabe por quê? Porque ele segue Êxodo, capítulo 20, versículo 4? Não, é porque ele tem raiva da igreja mesmo. Vamos lá. O outro texto está em Números 21, quando Deus mandou construir uma serpente de bronze para que os feridos por cobras olhassem para a serpente e recebessem cura.
Ele só esqueceu, eu acredito que ele esqueceu, não foi de propósito, de registrar a narrativa de 2 Reis, capítulo 18, quando diz que Ezequias mandou quebrar, destruir a serpente que estava sendo adorada. Perfeito, perfeito. É aí que está, pastor. Não existe uma coisa chamada adoração de imagens, como você está prescrevendo. O que existe, basicamente, é que as imagens são representativas do culto. Tanto é verdade que você mesmo cita uma situação de que uma serpente curava pessoas. E por que curava? Porque Deus agia em torno daquele objeto, e a partir daquele objeto as pessoas eram curadas. Da mesma forma que Deus agia perante o povo judeu dentro da arca, ou se manifestando nela. Então, nós temos objetos de culto que são usados como intermediários ou como elementos da ação divina. Observem que nem isso é a representação da Igreja Católica. Por exemplo, quando um católico tem uma cruz dentro de casa, ele não acredita que Deus vá agir dentro daquela cruz. Ele não acredita necessariamente que Deus vai atuar sobre as imagens. Aquelas imagens são ilustrativas de representação. São representação que servem como formas de culto no sentido da reverência que temos àquela pessoa que está sendo representada. E basicamente é só isso. Agora, você cita situações que são até mais radicais do que a que nós cremos. Porque, por exemplo, quando Deus age sobre um objeto que é a arca, e quando uma pessoa toca na arca, a pessoa morre, então essa arca tem um fundamento de sagrado que é elevado à estratosfera, porque Deus está atuando nela. A mesma coisa quando nós falamos da questão da serpente de bronze. No caso, você citou que ela só foi destruída quando ela se torna um objeto de idolatria. Aqui nós temos duas diferenças: objeto de culto e objeto de idolatria. A idolatria é atribuir divindade à serpente. Objeto de culto é reverenciar a serpente ali como um objeto, instrumento do próprio Deus. Então, da feita que os judeus perderam essa noção, então, no caso, ela foi destruída. Tá? Vamos lá. Cultuada, as pessoas se prostrando diante dela, Ezequias viu como pecado. Veja que é interessante aqui. Na verdade, não é que as pessoas se prostrassem perante a serpente. Você está falando besteira, pastor. Porque Josué se ajoelhava perante uma arca e nem por isso era considerado idolatria. O problema é você atribuir somente à arca, como também atribuir somente à serpente, o arquétipo da divindade. Então aqui você faz uma confusão, resta saber se é deliberada, ou resta saber porque você não é uma pessoa muito inteligente. Me desculpa, pastor, eu não acho o senhor uma pessoa inteligente. Eu acho que você fala muita besteira. Acho que você fala muita bobagem. Você tem aquele significado raso de pastor protestante brasileiro. E me desculpa, eu hoje em dia, assim, com algumas exceções honrosas que eu conheci de pastores protestantes, pastores realmente estudiosos, pastores inteligentes, que tinham uma boa argumentação, mas no geral, esses pastores neopentecostais são muito tapados, são muito toscos. Veja que ele faz aqui uma citação, no caso, capítulo 25 de Êxodo, depois ele faz outras, no caso, capítulo de Reis e assim sucessivamente, fazendo um contraponto. Mas esse contraponto é mal feito. E por que ele é mal feito? Porque, na verdade, o que se condena é a idolatria, não é o culto em si. Porque a gente tem que entender essa diferença entre as formas variadas de culto e a idolatria. A idolatria é você atribuir o divino ao que não é divino. Temos que fazer até uma definição clara disso. O problema dos hebreus, ou dos judeus, com relação à serpente que estava na Arca da Aliança, é o fato de atribuir divindade ao objeto, e não reconhecer que aquele objeto era de uso divino para curar as pessoas. Então, quando nós temos santos representados dentro de casa, nós não estamos atribuindo divindade a esses santos, nem idolatria a esses santos. E quando se fala da intercessão dos santos, existe toda uma teologia que explica, dentro do âmbito da eclesiologia católica, que é o seguinte: os santos, eles realizam milagres por alcunha divina. Eles são tão somente intercessores, mas eles são intercessores que estão na graça divina e que estão no céu. Você pode ler de Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, que os santos não estão
na morte, como os próprios protestantes pregam, pelo menos alguns segmentos protestantes, dizem que os santos estão mortos esperando o dia do juízo. Às vezes eles dizem que estão no céu, às vezes dizem que não estão no céu, ou melhor, que eles têm uma visão até materialista, aniquilacionista, depende muito de segmento protestante, mas seja o que for, Apocalipse revela algo muito diferente do que vocês dizem. Os santos estão orando por nós e pela igreja militante. Estão orando conjuntamente conosco. E que a igreja visível não morre por conta do membro que morre. Ele continua no céu. Essa que é a visão católica. E as imagens são representações. Quando uma pessoa reza com a imagem de Santa Teresa d'Ávila, aquilo ali é um critério representativo, não é um critério idolátrico, porque nós não estamos atribuindo divindade àquela santa. Nós não estamos atribuindo a ela, por si mesma, o poder de fazer curas e milagres. Nós temos representações do Novo Testamento que revelam claramente que os santos eram intercessores dos milagres. Eles não faziam por si mesmos. Era Deus que agia sobre eles e eles intercediam aquilo. E isso não morre, esses carismas, esses dons não morrem porque a pessoa morre. Porque ela está na bem-aventurança maior de Deus no céu, mais do que na própria terra. O problema é que vocês têm uma visão materialista. É incrível. Protestante acredita num trambiqueiro de esquina que diz professar milagres, mas não acredita no homem que morreu por Cristo. Não acredita no apóstolo que fez milagres na terra, e esse apóstolo não faz milagres no céu. Ele perde os dons, ele simplesmente fica apartado. É como se ele ficasse no limbo, né? Vamos lá. E ele conclui esse primeiro capítulo dizendo que se o herege discorda dessas palavras de confecção de imagens, dizendo que essas imagens foram feitas para um tempo específico, que o católico diga ao herege, então, que Êxodo 20 deve ser interpretado da mesma forma, aplicado apenas a Israel que estava ali ouvindo. A questão é que, fora o sábado, todos os mandamentos de Êxodo 20 nos são repetidos e apresentados. Então faça o seguinte, pastor, comece a quebrar as imagens de Gunnar Wingren e Daniel Berg. Quando você chegar lá, pegar um martelo e quebrar aquelas imagens, eu vou acreditar no senhor. Quando o senhor parar de postar a sua imagem lá como epicentro do seu próprio culto, aí eu vou acreditar. Eu vou fazer o seguinte, quando o senhor tiver um culto com a sua imagem lá, sua fotografia, pregador evangélico, eu vou tocar fogo naquela porcaria. Pode ser? Vamos lá. Você vai cumprir fielmente o capítulo 20, versículo 4 de Êxodo. Aí o senhor vai dizer que aquilo não é objeto de culto. Não é objeto de culto? Quem é o epicentro que está sendo representado ali? Por que o senhor está sendo representado? Porque o senhor é o centro da oração e da pregação. Não é Jesus Cristo, não é a Virgem Santíssima. Veja que nós colocamos a Virgem Santíssima num degrau muito inferior a Deus. Muito inferior. Mas nós reconhecemos santidade nela. Você se autonomia santo quando você coloca a sua imagem lá. Claro, você é o bonitão, você é o gostosão, você está cheio do Espírito Santo, evidentemente. Então, da feita que o senhor agora queira cagar regra citando Êxodo, então comece por você mesmo. Quebre as imagens aí que estão sendo representadas de Gunnar Wingren e Daniel Berg. Aí alguém vai dizer, mas nós não prestamos culto a elas. Claro que vocês prestam culto. Aquilo ali é uma homenagem que você está fazendo. Tudo bem, você não está direcionando o culto no sentido de uma reverência direta, mas indireta você está. Da feita que eu reproduzo a imagem de uma pessoa como homenagem, eu estou prestando culto a essa pessoa. Porque existem várias formas de culto. Se eu coloco, sei lá, a imagem de um santo na minha biblioteca, isso é uma representação do culto, de imagem, de reverência que eu tenho a essa pessoa que está sendo representada. Se, por exemplo, você tem uma estátua de Dom Pedro II na praça, você está, sim, reproduzindo imagem de escultura e você está prestando culto à memória daquela pessoa. Senão, essa pessoa não seria lembrada. Simplesmente ela seria esquecida. Não podemos reproduzir imagem. Pronto, acabou. Então vejam que a forma como vocês manipulam Êxodo capítulo 20, versículo 4, é uma forma muito porca, diga-se de passagem. Muito, muito porca. Muito porca. Porque até esse bonitão, e olha que eu estou fazendo uma ironia porque ele não tem nada de bonito, ele realmente é desprovido de atrativos físicos,
esse sujeito coloca lá um pôster dele próprio fazendo o culto de adoração e blá blá blá. E eu posso até acrescentar, senhor pastor, o senhor é desprovido de atrativos físicos, como também o senhor é desprovido de atrativos intelectuais. Vamos lá. Através de ordens apostólicas e mandamentos divinos, cristocêntricos, no Novo Testamento. Até porque, acertadamente, a página 60 diz que os ritos do Antigo Testamento eram imperfeitos e foram rompidos e superados pela graça abundante da nova e eterna aliança. Então, nós vivemos debaixo da nova aliança, que nos faz depender de Deus para praticarmos os mandamentos de Êxodo 20. Aqui nós temos uma manipulação semântica dos conceitos. Da feita que esse sujeito coloca um pôster, e não me vem dizer que isso não é objeto de culto, porque é. O senhor está se colocando como centro ali, o senhor está colocando como uma representação que está sendo direcionada simbolicamente aos seus fiéis. Você está ali como centro, o centro da pregação da palavra de Deus, podemos dizer assim, ou o centro da pregação da palavra da Escritura. Então o senhor está fazendo uma autopromoção da sua imagem ali. A sua imagem está sendo representada. As pessoas o admiram de alguma forma. Olha só, pastor Eliseu Rodrigues vai trazer grandes bênçãos e graças para você. Ué, você está se colocando como o centro do culto através de uma imagem. Se isso é idolatria ou não, cabe a gente fazer o critério interpretativo e vamos ser bem sinceros, dentro da sua própria lógica isso seria idolatria. O senhor atribui idolatria para os católicos, mas não para si mesmo. É muito legal fazer isso, não é, pastor? É muito legal, né? Isso mostra que você não é uma pessoa honesta. Me desculpa. Eu não tenho como deduzir o contrário disso. Já estou explanando o seguinte desafio aos assembleanos. Peguem uma marreta e arrebentem as homenagens que vocês fizeram ao senhor Daniel Berck e Gunnar Wingren, parece que fizeram aqui em Belém do Pará. Aliás, a Assembleia de Deus nasceu em Belém do Pará através desses dois pastores suecos. Ou mesmo um dos chefões da Assembleia de Deus que ainda está vivo. Olha só, vocês nem esperam o sujeito morrer. Ele já foi representado lá na frente da igreja, lá, o busto dele lá. O busto dele. Para vocês falarem assim, oh, o nosso lindo pastor. Aqui para vocês. Pronto, acabou. Graças a Deus. Graças a Deus. Ouvir o pastor Eliseu. Me desculpa. Vamos fazer assim uma consideração, uma comparação até maldosa. Mas maldosa mesmo. Compare o que os papas ensinaram. João Paulo II, Bento XVI, até mesmo Leão XIV, que no meu entender é um bom papa. Compare isso com 1000 pastores Eliseus Rodrigues. Me desculpa, amigos. Eu falo isso para vocês protestantes porque eu quero provocá-los. Vocês gostam de comer merda. Me desculpa. É vocês trocarem um filé mignon feito pelo Jacan, tá? Pelo Jacan. Eu nunca comi a comida do Jacan, mas dizem que é muito boa. É o Henrique Jacan e vocês querem trocar assim, comer merda de cachorro, sabe? É sério. Me desculpa, mas eu não consigo me conter e dizer que grande parte desses apologetas protestantes é puro lixo. É puro lixo. É porcaria. Leiam os documentos da igreja. Vocês vão ver a fineza intelectual, a espiritualidade elevada. Comparem com esse circo de horrores que é o protestantismo brasileiro. Que é uma coisa rasa. Que é assim que até o protestante mais erudito vira o nariz. Ele coloca assim um pregador de roupa no nariz para não sentir o enxofre, sabe? Para não sentir o cheiro do enxofre ou o cheiro da bosta. Esse vídeo aqui é muito ruim. É muito, muito ruim. Lamento dizer, pastor Eliseu, eu jamais seria da sua igreja. Se é que podemos dizer que é uma igreja, se não é uma seita. Dentre tantas que dentro da Assembleia de Deus e das igrejas neopentecostais criaram. Mas tudo que o senhor fala, eu não diria que 99% não se salvam. Eu diria que é 101%. Porque se eu não o conhecesse nunca na minha vida, sério, se eu não o conhecesse nunca na minha vida, você pode ter certeza, o senhor não me faria a menor falta. O senhor não faria falta
nada à teologia. Comparar o senhor a Joseph Ratzinger, comparar o senhor àquele, o cardeal Sara, que escreveu sobre a ditadura do ruído e sobre o silêncio. Pense assim nessas obras. Olha, o burro, o evangélico burro, escute o que eu estou falando. Leia esses livros, leia essas obras. Você vai ver a diferença de conteúdo, você vai ver a diferença de nível. Você vai sair do nível do mosquito da dengue para o nível de um ser humano mais ou menos normal. É sério mesmo. Eu perco a paciência, porque é irritante isso, cara. É irritante o Brasil. O Brasil evangélico é irritante, cara. O Brasil evangélico é bobo demais, é pueril, é infantil. Sabe? É a infância do pensamento teológico humano, sabe? Como é que o Brasil deixa de ser católico para trocar esse besterol protestante? Isso se não se enveredar pelo islamismo. Há quem diga que o islamismo está crescendo, não sei o quê. Eu desconfio muito desse terrorismo psicológico, mas, por exemplo, muitos desses protestantes que estão atacando hoje o islamismo, eu vi até aquela doidinha da Mariana Barros atacando o Islã, ela não sabe, mas muitos dos chamados islâmicos são ex-protestantes. Por quê? Porque eles têm esse culto idolátrico do livro, como é o caso do Corão, por exemplo. Então eles substituem a interpretação rasa de um neopentecostal para a interpretação islâmica, que também tem esses mesmos preconceitos contra as imagens. Vejam que todos esses argumentos que os protestantes usam sobre as imagens são muito parecidos com os do Islã. O Islã tem extrema aversão à figura pictórica, à figura das imagens. Porque eles acham que aquilo pode levar à idolatria, blá 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 e tudo mais. A Igreja Católica não tem esse problema. Se não fosse a Igreja Católica, não teríamos arte ocidental. Se nós caíssemos no erro grosseiro da iconoclastia, que é, na verdade, a ressurreição de uma velha heresia, conforme esse pastor faz e muitos outros pastores, nós teríamos um cristianismo sem imaginação, que é o cristianismo do protestante. Pelo menos do protestante neopentecostal, do protestante radical, do calvinista, etc. Os luteranos, pelo menos, e os anglicanos ainda preservaram alguma coisa. Eu poderia dizer até mesmo que alguns calvinistas de matriz mais arminiana também preservaram. Veja, por exemplo, o caso da Holanda. A Holanda tem uma tradição belíssima de pintura, que vai do medievo até o século XVII. Aí você tem Rembrandt, você tem Jan Steen, você tem inúmeros... Jan Vermeer. Procure também o Vermeer, o Steen, o Rembrandt e assim muitos outros pintores, grandes pintores da Holanda, né, do século XVII. Apesar de que Vermeer era católico, mas Rembrandt era protestante e pintava. E fazia cenas dos evangelhos. Então quer dizer, meus amigos, ai meu Deus do céu, até a próxima.